aqui com um pai do OSE, vamos dizer assim, para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com meus colegas de bancada, vamos dizer assim. E eu resolvi aqui, ouvindo a fala dos meus colegas, mudar a minha fala, o que eu tinha previsto inicialmente, certo? Porque, para mim, a hora que eu fui ouvindo as falas anteriores, tem uma coisa que, pela minha perspectiva, foi levantado como uma possibilidade ou uma necessidade. Quer dizer, para você lidar com interdisciplinaridade, transdisciplinaridade ou outras perspectivas de organização do conhecimento, uma coisa essencial o que eu vi de várias falas é difícil achar pesquisadores com essa perspectiva, pessoas que tenham essa perspectiva. Aí vem o lado da educação. A educação por si só, como outras áreas, mas ela por si só é uma área transdisciplinar, somente a hora que a gente vai para o espaço da escola, da universidade, onde a gente agrega todas as diferentes áreas de conhecimento dentro de um mesmo espaço, mesmo que as pessoas não conversem entre si, como a gente sabe que é o normal, né? E da hora que você vê a própria organização da universidade e suas pesquisas através de departamentos, através de faculdades, que muitas vezes são disciplinares, os departamentos são especificamente, em geral, disciplinares. Esse é um modelo, não vou entrar em discussão aqui, mas é um modelo bem antigo de organização, de produção de conhecimento, mas que vem sendo questionado há muito tempo, como todo mundo sabe. Quer dizer, o mundo em si não é disciplinar, ele se tornou disciplinar para efeito de estudo de produção de conhecimento. Mas a água não é disciplinar, nem a violência, nem nada. Essa é uma discussão de fundo que todo mundo já sabe há bastante tempo, mas pela organização das nossas universidades, centros de pesquisa há séculos, isso se reproduz, por exemplo, na USP e todas as principais universidades, ou a maioria das universidades no Brasil e também no mundo, por que não dizer assim. E aí você tem uma questão importante nisso daqui, que aí é onde eu mudei o rumo da prosa, vamos dizer assim, que eu ia falar, porque eu resolvi comentar com vocês sobre uma experiência que eu considero a mais significativa da minha vida nesse campo, que é o quê? A criação de um campus pela USP, que é o caso que a gente chama de USP Leste. Eu ainda falo USP Leste, mas é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que já tem 15 anos dentro da USP e ainda está num espaço muito secundário dentro da própria Universidade de São Paulo. Ela é um campus que ainda sofre muito preconceito, eu diria. Existe até piadas que falam que a USP Leste, como é que a USP cria um campus, uma universidade de excelência, cria um campus lá na Zona Leste, região mais populosa, menor IDH da cidade de São Paulo, no entorno. E até hoje ela recebe alguns apelidos, como USP Lost, uma USP de segunda linha. E uma das razões, não é a única, tudo é complexo, mas é porque ela foi criada fugindo dos padrões de pesquisa tradicional da USP. A história que eu me envolvi da criação da USP Leste, inclusive eu era professor da Unicamp antes, até 2004, é que a USP, em 2005 ia fazer 70 anos. E ciente de toda a questão que gera a departamentalização das suas faculdades e institutos, e querendo mostrar que ela continuava conectada com as formas de produção de conhecimento que vinham se desenvolvendo em todo o mundo, ela resolveu criar um campus que refletisse essas novas perspectivas. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas acho que vale a pena explicar como que isso acontece. A primeira decisão foi de criar uma unidade sem departamentos. Nós estamos falando de eu acho que essa experiência ela vale para entender um pouco a resposta para isso que a gente está falando aqui, está querendo discutir sobre como atuar, e aí eu vou falar desde a universidade até na educação básica, onde eu também atuo, né? Como é que você forma pessoas para poder ter um outro mindset, outra forma de ver o mundo, o conhecimento, a ciência, a filosofia, a literatura e tudo. Então, a gente começa criando uma unidade com 10 cursos diferentes
E não são 10 cursos da área de humanas ou 10 cursos da área de saúde ou 10 cursos na área de exatas. São 10 cursos em todas as áreas, que envolvem sistema de informação com gerontologia, obstetrícia, lazer e turismo, gestão de políticas públicas, licenciatura em ciências, têxtil e moda. A gente pega um universo de conhecimento bastante amplo, refletido nas diversas faculdades da Unicamp, da USP, e joga isso para uma faculdade única, que é chamada de Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E dentro dessa faculdade de Artes, Ciências e Humanidades, você reúne 1.000 alunos, a terceira maior unidade da USP, hoje são 1.000 alunos por ano que entram no vestibular, e você coloca todo mundo para estudar junto. Esses professores que são... A sala de aula dos professores, isso não é algo estético, talvez, ou de posição que não seja significante, mas que foi intencional para promover esse tipo de interação. Então, a sala dos professores, elas foram definidas por sorteio. Eu, na frente da minha sala, eu tenho um advogado, do lado eu tenho uma bióloga, aqui eu tenho um matemático, quer dizer, ali eu tenho um físico, um filósofo. Os nichos da sala dos professores foram definidos desse jeito. Ela tem uma cantina única onde os professores se articulam. Os alunos estudam, em boa parte do início da sua carreira na universidade, em todos esses cursos, a gente mistura eles na mesma sala de aula. Alunos com interesses e vocações diferentes vão ter que conviver no quê? Na disciplina-chave do nosso projeto, que é resolução de problemas. E essa resolução de problemas se dá basicamente no mundo real. Então, a gente leva esses alunos para estudar problemas, aprenderem a identificar problemas no mundo real, na linha de trem que serve aos flashes, a comunidade no entorno, o problema do Parque Ecológico Tietê, que está ali, quer dizer, a questão de poluição. Quer dizer, esses alunos de cursos diferentes, eles têm que se organizar coletivamente. Então, o projeto não é individual, apesar que tem uma avaliação individual, mas todo o trabalho ele é feito coletivamente, porque exatamente a gente precisa formar pessoas que aprendam a dialogar com as outras áreas de conhecimento, com outros interesses, com outras visões, porque é esse tipo de pessoa, eu não vou falar nem profissional que o mercado quer, mas esse tipo de pessoa que a gente entende que o mundo hoje solicita. A gente gostaria que os nossos filhos tivessem uma visão mais abrangente das coisas. Então, você faz isso. Esses profissionais que foi dito aqui, que você tem carência no mundo de pessoas que tenham essa visão mais ampla, diferenciada, que eles possam conviver no mesmo espaço. E tem que aprender a dialogar. Os alunos, inclusive, no primeiro semestre, eles não podem nem escolher com quem eles vão trabalhar. É definido aleatoriamente a composição dos grupos. E eles têm que, junto, por exemplo, visitar o Jardim Queralux, que fica ali do lado, um exemplo de campo, em temas que são abrangentes. Eu sempre dou um exemplo lá no começo, que a gente usou algumas vezes, que é tipo assim, qualidade de vida e ocupação espacial. Em 2018, a gente definiu como tema dos projetos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, nós estamos falando de 1.000 alunos divididos em aproximadamente 300 grupos de 6, desenvolvendo, aprendendo a identificar problemas e buscar soluções para esses problemas, de forma colaborativa, de forma cooperativa, interdisciplinar, transdisciplinar, porque eles vão lá estudar a água, vão estudar o problema da ocupação espacial, a história daquela comunidade, o que impacta a falta de saneamento, a questão de saúde, a questão dos idosos, que tem um curso de gerontologia, então você tem alunos que vão por aí, eles têm que ir no posto de saúde, conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas sobre a história de vida delas. Então, é o futuro analista de sistema que vai ter que entender por que o posto de saúde funciona desse jeito, certo? Por que as pessoas não entram no posto de saúde, como é que você pode organizar melhor aquilo ali? Quer dizer, o que tem saído dessa unidade? Você tem profissionais que são hoje muito bem aceitos. Eu trabalhei alguns anos com
na área na Fundap, que é a fundação, ex-Fundação de Desenvolvimento Administrativo do Estado de São Paulo, e os gestores de muitas unidades do Estado chegavam para mim, sabiam que eu era professor da USP Leste, e falavam assim, pelo amor de Deus, me indica alunos lá da USP Leste para vir trabalhar aqui. Porque é impressionante o jeito que eles têm uma perspectiva diferente de ver as situações sociais, políticas, de saúde, tecnológicas, pedindo realmente para que a gente indicasse ex-alunos para ir trabalhar ali. A gente tem alunos, um caso clássico, são alunos do curso de moda que foi trabalhar no IPT. Muita discussão sobre alunos de moda, por exemplo, geralmente é uma visão que só pensa na questão estética, etc., que trabalham com acessibilidade. Como é que você cria uma moda para pessoas surdas, cegas? Quer dizer, umas coisas assim, totalmente fora da caixinha, vamos dizer assim. E hoje essa unidade já tem em torno de 11 ou 12 programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, que também fogem desse lugar comum. E esse era o objetivo quando a gente criou isso em 2005. Quer dizer, criar um espaço dentro da própria universidade de pesquisa que forme pessoas com uma visão diferenciada e mais aberta, flexível para o mundo atual. Então, hoje você tem um programa lá que é sustentabilidade. Você tem um programa lá de desenvolvimento humano, o outro é políticas públicas, onde você reúne profissionais das mais diversas áreas, uma vez que a gente não é departamentalizado, não tem departamentos lá, as pessoas podem se unir, apesar de estar em cursos, etc., para poder trabalhar junto, por exemplo, na pós-graduação, na produção de pesquisa. Foi um processo, apesar de muito duro, não é um processo fácil, mas eu nunca esqueço, a gente entrava em sala de aula com 5 professores de áreas diferentes para trabalhar essa resolução de problemas com os alunos. Às vezes tinha um biólogo com um antropólogo, um matemático estatístico e eu, como educador, dialogando na frente dos nossos alunos, como a gente está fazendo aqui agora. Quer dizer, eu sempre uso o exemplo, são 2 colegas legais, que eu gostava muito ali, mas um dia que houve um debate sobre uma pesquisa nesse grupo que tinha um estatístico e tinha uma antropóloga. Enquanto um dizia assim para os alunos, vocês não acham que deviam fazer uma pesquisa só com profundidade? Enquanto o estatístico dizia, mas vocês deveriam, de fato, de repente, pegar 100, melhorar essa amostra, etc. Quer dizer, e com respeito, a gente fazia esse diálogo entre as pessoas com os próprios alunos que participavam. Então, eu acho que a minha contribuição que eu queria dar inicialmente é desse ponto de vista prático, que eu não sou engenheiro, mas é um educador, que a gente também está nessa linha de tentar trazer o conhecimento para a prática da sala de aula. Hoje eu repito isso também, ensino da educação básica, em vários projetos, formação de professores, etc. A gente precisa romper essa visão disciplinar, que no fundo é o que nós estamos falando aqui, mas para isso a gente precisa criar experiências. A pedagogia de projetos é o caminho para isso, aprender a trabalhar coletivamente. E é isso que, nos diversos exemplos que a gente falou aqui, o que está por detrás aí? São projetos, são grupos inter, multi, transdisciplinares, pessoas que se reúnem para poder aprender a dialogar. Essa questão, aprender a dialogar, a chave disso é o diálogo. É democracia, no fundo. Valores de democracia. Que é isso que a gente precisa, inclusive, porque isso gera uma outra formação humana diferente também. Então, eu não controlei meu tempo aqui, não sei por onde que ele anda. Eu tentei ser o mais preciso possível aqui, mas espero já dar esse recado de contribuição para o que os colegas falaram aqui, e trazendo isso para o ponto de vista da escola, da educação, né? E aí, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente forma essas pessoas? Esse exemplo tem 15 anos, ele, aos trancos e barrancos, já houve tentativas de se departamentalizar essa escola, mas a maioria da comunidade votou e decidiu pela não departamentalização, o que já mostra o crescimento disso. E é uma unidade que vem crescendo e fazendo essa formação de pessoas diferenciadas, e que ainda é muito pouco conhecida. Tem alguns cursos que sobra vaga lá, porque as pessoas nem sabem. Ainda perguntam, USP Leste, isso é vestibular FUVEST? O que é? Claro que é. E tem muitos cursos de alta qualidade lá, e que vale a pena, quem não conhece, investir um pouco mais para saber, porque já tem 15 anos essa experiência
dentro do Brasil, inclusive. Bom, é isso por enquanto.